Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta e, conforme combinado, neste vídeo vamos falar da desapropriação indireta, nossa última hipótese de intervenção supressiva do Estado na propriedade privada. Última hipótese dentre aquelas destacadas no nosso material. A intervenção supressiva é aquela que retira a propriedade. E você sabe, aqui no nosso contexto de estudo, a intervenção supressiva é a desapropriação. Tanto que nos vídeos anteriores nós identificamos a desapropriação comum, né? E também o regime especial, a desapropriação especial urbana, rural, a confisco. E agora vamos concluir falando da desapropriação indireta. A primeira aproximação é no sentido de identificar que a desapropriação indireta é um esbulho público, é um apossamento administrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração pública, no uso de suas prerrogativas, ela invade a propriedade particular, ela retira, ela toma posse da propriedade particular, sem observar o devido processo de desapropriação. Então, o particular proprietário ele é privado da sua propriedade sem que seja observado o devido processo de desapropriação. O que seria o devido processo de desapropriação? É a previsão do inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal, que nos diz que a desapropriação pressupõe uma declaração prévia de utilidade, necessidade pública ou interesse social. Também pressupõe justa e prévia indenização em dinheiro. Esses dois aspectos nos informam o que seria um devido processo de desapropriação. No caso da desapropriação indireta, isso não é observado. Não há uma prévia declaração de utilidade ou necessidade pública nos termos do Decreto-Lei 3365 de 41. Tampouco há uma declaração prévia de interesse social, conforme previsto na 4.132 de 62. Muito menos, muito menos é observada a necessidade de prévia e justa indenização em dinheiro. Então, o particular é privado, sem que haja declaração prévia de utilidade, necessidade ou interesse, sem que haja justa e prévia indenização em dinheiro. Por isso, nós identificamos aí essa natureza de esbulho, de apossamento. Pode isso? Pode. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A administração pública lança a mão da propriedade privada em caráter de definitividade e direciona essa propriedade para atendimento do interesse público. Então, imagine um lote lá, um lote que está meio abandonado. A administração pública invade esse lote, que pertence a um particular, e ali estabelece, ainda que minimamente, uma estrutura e executa uma atividade típica de Estado, um serviço ou qualquer outro tipo de atividade pública. Houve ali, então, uma tomada da propriedade privada. A administração pública pegou a propriedade privada e destinou essa propriedade para atendimento do interesse público. Então, pode supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A gente extrai isso, inclusive, da leitura do próprio Decreto-Lei 3365 de 41, que traz lá no parágrafo 3º do artigo 15A a figura da desapropriação indireta, do apossamento administrativo, quando disciplina questões ligadas à indenização. Então, o 15A, falando de alguns aspectos da indenização, no parágrafo 3º menciona aí a figura da desapropriação indireta, do apossamento administrativo. Isso também é tranquilo na doutrina e na jurisprudência. Então, a desapropriação indireta é possível a despeito dessa inobservância do devido processo de desapropriação, sobretudo porque a administração pública, na busca pelo interesse público, goza de prerrogativa, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sobre o interesse particular. Quais bens poderiam ser que bens poderiam ser objetos da intervenção supressiva chamada desapropriação indireta? Que bem poderia ser objeto de desapropriação indireta? Qualquer bem. Então, bens móveis, bens imóveis, fala-se até em espaço aéreo e subsolo, seguindo a mesma linha da desapropriação comum. Agora, não se admite, claro, a desapropriação indireta em relação a bens públicos, por uma razão simples. Você sabe que, para que haja a desapropriação de bens públicos, dois aspectos têm que ser observados. Primeiro, a preponderância de interesses,
a hierarquia de interesses, né? Sobretudo quando eu falo no interesse nacional e regional, a preponderância de interesses, porque lá na desapropriação de bens públicos, conforme estabelecido no Decreto-Lei 3365 de 41, a União pode desapropriar bens dos estados, dos municípios, dos municípios, desde que haja autorização legislativa. Então são dois aspectos, a preponderância de interesses, não se fala, né, preponderância de interesses ou hierarquia de interesses, não hierarquia federativa. O professor mencionou isso para você, algumas pessoas utilizam essa palavra hierarquia, né, dentro de um contexto de hierarquia federativa, quando na verdade isso não é técnico, à luz da autonomia dos entes federativos, da nossa federação, como ela é estabelecida, né, o regramento, a autonomia, né, a estatura de cada um dos entes federados, né, do ponto de vista constitucional, a sua autonomia. Então não seria técnico dizer hierarquia federativa. Admite-se, talvez aí a expressão de hierarquia de interesses, mas melhor mesmo é preponderância de interesses. Além dessa preponderância de interesses, é preciso autorização legislativa. Por uma questão lógica, então, não poderia identificar dentro de um processo, de um procedimento de desapropriação indireta, de uma atuação, de uma intervenção supressiva chamada desapropriação indireta, não seria possível falar em bens públicos, porque você sabe que para ser legítima a intervenção sobre bens públicos, é preciso observar a preponderância e autorização em lei. Como a desapropriação indireta não observa um devido processo de desapropriação, ficaria prejudicado esse aspecto, sobretudo no que diz respeito à autorização legislativa. Então não se fala no contexto de desapropriação indireta de bens públicos, mas colocando essa ressalva, qualquer outro bem, inclusive espaço aéreo e subsolo, poderiam ser objetos de desapropriação indireta. Então qualquer bem poderia ser objeto, tirando os bens públicos. Tem direito à indenização? Sim, tem. E eu digo mais, não só tem direito à indenização, como a indenização é a única solução possível para o particular que sofreu essa desapropriação, que sofreu essa intervenção. Por quê? Porque não pode reivindicar o bem. Não é como lá no direito privado, na relação privada, que o particular esbulhado por outro particular pode ir lá buscar reivindicar o seu bem. Pode ter, a depender do contexto, tem até a possibilidade de um esforço imediato, né, opor ali, resistir, uma autotutela ao esbulho, né, tentando reivindicar a sua permanência na posse. Então, veja, lá no setor privado, nós temos esse contexto aí de oposição, de reivindicação. Aqui não. Aqui o particular não pode depois reivindicar, né, em face da administração pública, a devolução do seu bem. Por uma questão simples, houve uma afetação. A partir do momento que esse bem particular foi tomado, embora esse bem ainda esteja em nome do particular no papel, ele ainda esse bem ainda pertence ao particular, apesar disso, ele na verdade, do ponto de vista fático, ele pertence à administração pública. No momento em que houve ali, como nós usamos no exemplo, a edificação de uma estrutura, a destinação daquele bem particular para atendimento do interesse público, a partir daquele momento, esse bem foi integrado à fazenda pública, ao patrimônio público, ele passou a fazer parte do patrimônio público, ele passou a pertencer, do ponto de vista fático, à administração pública. O particular perdeu. Ele não pode mais reivindicar, né? Essa é a conclusão de fácil constatação a partir da leitura do artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41. Né? Lá você vai ver que, uma vez integrado, não tem como ser reivindicado, vai resolver em perdas e danos. Então, cabe indenização e a indenização é a única solução possível nesses casos de desapropriação indireta. E o particular, pessoal, vai provocar o judiciário por uma questão simples. Se a administração pública, no primeiro momento, não se ocupou de observar o devido processo de desapropriação, tampouco fará isso agora com descontentamento do particular esbulhado. O particular esbulhado se insurgiu, né, mostrando ali descontentamento com o fato de ter tido seu imóvel, por exemplo, um caso de imóvel invadido, a sua propriedade tomada, não vai ser por conta desse descontentamento que agora a administração pública vai amigavelmente querer resolver isso. Não me parece e não tem sido assim. Então, só resta para o particular buscar aí resolver essa situação em perdas e danos através de uma ação judicial. Vai ter que provocar o judiciário. Uma ação indenizatória por desapropriação indireta. Não confunda a ação indenizatória por desapropriação direta com a ação de desapropriação.
A ação de desapropriação, nós vimos lá, ela ocorre na segunda fase do processo de desapropriação, quando eu não consigo resolver amigavelmente a desapropriação. O particular não concorda com o valor, não concorda, ele resiste ao processo de desapropriação, aí a administração pública precisa provocar o judiciário, buscando aí que ao final a sentença faça a transferência da propriedade em favor do poder público. Ali também se discute o valor da indenização em favor do particular desapropriado. Lá na segunda fase eu tenho aí a figura da desapropriação, da ação de desapropriação, movida pelo poder público em face da resistência do particular, né, em face de sua não concordância com o processo de desapropriação. Aqui eu falo de uma ação normal, uma ação indenizatória. Quem propõe é o particular expropriado, o particular que sofreu a desapropriação indireta. Aqui é o particular provocando o judiciário, né, judicializando uma ação em face do poder público. Então, a ação de desapropriação é o poder público, na segunda fase do processo de desapropriação, quando não consegue resolver administrativamente. A ação de indenização por desapropriação direta é o particular provocando o judiciário em face da administração pública, buscando aí a compensação, a indenização, resolver a questão do prejuízo patrimonial que ele sofreu em relação à perda da sua propriedade. Ok, pessoal? Para finalizar, duas informações importantes. A primeira diz respeito aí a hipótese do poder público, né, a pretexto de fazer uma intervenção restritiva, levar a efeito uma intervenção supressiva. O professor traz aí exemplos da limitação, da servidão. Vamos pegar, por exemplo, a servidão. Você sabe, a servidão é uma intervenção restritiva, não retira a propriedade. Há apenas ali uma disciplina, uma limitação dos direitos de propriedade. A servidão, ela ocorre quando um serviço público domina sobre a propriedade particular. O exemplo mais tradicional é a passagem de linhas da rede elétrica. Então, uma fração da propriedade fica ali utilizada por um serviço público, aqui no caso, a rede, no nosso exemplo, a rede elétrica, não é? Então, uma fração. Isso não impede, né, numa servidão propriamente dita, não impede que o particular utilize a propriedade. Tanto é que a servidão atinge o caráter exclusivo da propriedade. O particular continua usando a sua propriedade, mas ele usa a sua propriedade com o poder público. Ambos utilizam a propriedade. O poder público utilizando uma fração, mas o particular continua ali no exercício dos seus direitos de propriedade, a despeito dessa limitação ou disciplina da forma de exercício desses poderes. Imagine que a administração pública estabeleça uma servidão, mas sim, ela estabeleça uma servidão de passagem de rede elétrica, por exemplo, em toda a propriedade. Ocupe todo o espaço aéreo da propriedade. E aí inviabiliza que o particular explore ali a extensão do seu direito de propriedade. Ele não pode mais edificar para cima, porque toda a propriedade está comprometida. Imagine que seja uma propriedade em área urbana, em que se admite ali a construção de prédios ou qualquer coisa do tipo, ou uma área mesmo rural, que ele tenha condição de fazer uma infraestrutura maior, ou que diga respeito às suas próprias atividades do campo, e ele fica inviabilizado porque a linha de passagem da rede elétrica ocupou todo o espaço aéreo ou quase todo o espaço aéreo da sua propriedade. Veja que a administração pública, a pretexto de fazer uma servidão de passagem de rede elétrica, na verdade desapropriou o espaço aéreo, porque ocupou quase todo o espaço aéreo ou todo o espaço aéreo da propriedade. Então o que eu tenho ali é uma desapropriação indireta disfarçada de servidão. Nesses casos, o particular identificou isso, é provocar o judiciário e falar assim, olha, falaram que é uma servidão, mas na verdade não é. O que aconteceu aqui foi uma desapropriação indireta do meu espaço aéreo. Por quê? Porque sem que houvesse o devido processo de desapropriação desse espaço aéreo, simplesmente ele foi ocupado. Eu tive o direito à propriedade suprimido nesse aspecto. O direito de propriedade ele foi suprimido nesse aspecto. Então vejam, se a atuação administrativa, num contexto de intervenção restritiva, ela impedir o exercício dos direitos do proprietário, né, ela impedir o exercício dos direitos do proprietário, porque a intervenção restritiva não pode impedir, pessoal. Ela só pode disciplinar ou restringir. Impedir o exercício, não. Suprimir o exercício do poder proprietário, não. Se isso acontece, o que eu tenho aí é uma intervenção supressiva. Tá? Então fique atento a isso. Isso já foi enfrentado pelo judiciário mais uma vez. Então,
Isso em relação à limitação, tombamento, qualquer uma das hipóteses de intervenção restritiva que impedir o exercício dos poderes do proprietário, pode ensejar a caracterização de uma intervenção supressiva disfarçada de restritiva. Nesse caso, vai também caber uma ação indenizatória e particular chegando, olha, pague o valor, leve a propriedade, porque na verdade o que você está fazendo é desapropriar a minha propriedade. Você diz que é intervenção restritiva, mas na verdade o que aconteceu é uma intervenção supressiva. Então fiquem atentos a isso. Isso é um ponto que merece atenção e é um conhecimento que pode ser cobrado de você, tanto em nossas atividades avaliativas como em provas de concurso público. É uma questão bem explorada. Então, cuidado. Se a intervenção restritiva ela impede o exercício dos poderes do proprietário, de alguma forma, impede mesmo, porque não pode impedir. Como eu disse, só pode restringir, disciplinar. Se ela impede o exercício, ela de alguma forma suprime o exercício dos poderes do proprietário, o que houve é uma intervenção supressiva, aí enseja a caracterização de uma desapropriação indireta para fins de indenização, conforme já falamos. O outro aspecto destacado, para finalizar, é a questão do prazo prescricional. Prescreve o direito proprietário? Claro que prescreve, né? O direito proprietário que sofreu a desapropriação indireta, né? O direito dele entrar na justiça buscando aí a sua indenização, a sua compensação, levar a efeito a pretensão indenizatória, prescreve sim. Inicialmente, o prazo era o da súmula 119, né, que era de 20 anos. Só que com o advento do Código Civil de 2002, esse prazo ele submeteu uma nova leitura. Então, a súmula 119 tem que ser lida à luz do artigo 1238 do Código Civil, que trata da usucapião. Você sabe que a usucapião ela é uma forma aquisitiva de propriedade e ela ocorre no contexto particular. Imagine que um particular esbulhe outro particular. E se ele, a partir do momento que ele entra na posse do imóvel, né? Pense que está esbulhando ali um imóvel, entrou na posse do imóvel e fica ali com posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, estabelecendo alguma função, dando alguma função social para esse imóvel, edificando, fazendo ali algum serviço. Quando isso acontece, ele vai adquirir a propriedade, certo? Nos termos do 1238 do Código Civil. Sim, ele vai adquirir a propriedade. Veja, se isso acontece no meio de uma relação privada, quanto mais em relação ao interesse público, né? Quanto mais dentro de uma relação pública. Veja, a administração pública busca um interesse mais excelente do que o interesse privado. Se o particular que ficar na posse mansa e pacífica de um imóvel adquire esse imóvel por usucapião, quanto mais a administração pública. A administração pública, se estabelecer em imóvel privado, particular, e ali ficar por mais de 10 anos, desenvolvendo ali uma atividade de interesse público, ela adquire a propriedade e logo, nesse tempo, né, por consequência lógica, prescreve para o particular proprietário o direito à indenização. A indenização fica, então, prejudicada a partir do reconhecimento da prescrição, aí por via transversa à conclusão sobre a usucapião do 1238, beleza? Então, o prazo hoje, né, ele era de 20, reduziu para 15, que era extraordinária, e depois pensou-se mais um pouquinho e falou assim, não, na verdade, o prazo é de 10, porque a administração pública, quando faz uma desapropriação direta, ela sempre estabelece na propriedade alguma atividade, desenvolve alguma atividade, edifica alguma coisa, dando ali, dentro daquela noção de interesse social da propriedade, é claramente fácil de identificar essa atividade. Então, na verdade, um particular, se fizesse a mesma coisa, adquiriria a propriedade em 10 anos. Então, o prazo para fins de prescrição é de 10 anos para a administração pública. Então, essa é a leitura, daí a conclusão de 10 anos. Não se aplica, pessoal, não se aplica o prazo de 5 anos, tá? Previsto no decreto 20.910. Não se aplica o prazo de 15 anos, de 5 anos, desculpa. Não se aplica o prazo de 5 anos lá do decreto 20.910, que trabalha a prescrição contra a fazenda pública. Nós temos o decreto 20.910, decreto-lei 20.910, que trata da prescrição em face da fazenda pública. Não se aplica esse prazo de 5 anos, no caso aqui da indenização em razão de desapropriação indireta. O prazo é de 10 anos, né, uma releitura da súmula 119, né, por força da previsão do 1238 do Código Civil. Porque se fosse um particular fazendo isso, dando função social à propriedade, desenvolvendo alguma atividade, ele adquiriu o imóvel com 10 anos por usucapião.
No caso da administração pública, dada a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a relevância do interesse que é perseguido pela administração pública, não poderia dar para a administração pública uma conclusão pior do que essa, né? Não se admite dar um tratamento diferenciado, privilegiando o interesse privado em detrimento do interesse público. Então, se o privado tem essa leitura a partir do 1238 do Código Civil, muito mais a administração pública, que, como disse, defende o interesse mais excelente que o interesse privado. Então, prescreve em 10 anos, né? Prescreve em 10 anos a partir dessa conclusão. Então, tem a súmula 119, que estabelece 20, mas ela tem que ser lida à luz do 1238. Então o prazo passa a ser de 10 anos. De 10 anos. Não se aplica o prazo de 5 anos do Decreto-Lei 20.910. A questão é polêmica, tem divergência, tem briga na doutrina, tem argumentos contrários, mas é o que tem prevalecido, ok? Essa é a nossa desapropriação indireta. A gente termina aqui e a gente volta para falar, para dar início ao tema da responsabilidade civil do Estado.